Graça e paz, Deus abençoe. Eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra tremenda, profética, que está baseada na história do nascimento de Sansão. A Bíblia diz em Juízes, capítulo 13, os israelitas voltaram a fazer o que reprovava ao Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Isso fala de quarentena. O povo estava debaixo de uma quarentena na mão dos filisteus, porque haviam reprovado ao Senhor. Versículo 2. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo apareceu para ela e disse: Você é estéril e não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Entenda uma coisa: no mundo espiritual não existe ventre estéril. No mundo espiritual existe ventre guardado para um tempo certo, para um tempo profético. Todas as vezes que você vê na Bíblia uma mulher estéril sendo curada, é porque Deus estava guardando aquele ventre para que nascesse alguém em um momento específico que o povo precisava. Isso fala de ativação profética. Então, essa mulher, a mulher de Manoá, ela tinha um ventre estéril porque o ventre dela estava sendo guardado. Talvez você até hoje estava sendo guardado por Deus, pensando: poxa, meu ministério é estéril, meu chamado é estéril, minhas orações são estéreis. E, na verdade, Deus estava te guardando para um tempo de ativação, para um tempo em que você poderia ter uma relevância realmente diferenciada. Então, um anjo apareceu. Veja bem que coisas extraordinárias aconteceram nesse tempo de quarentena. Deus ativando profeticamente o ventre daquela mulher. Anjo aparecendo, anjo falando. E o anjo disse: olha, você dará à luz a um filho, mas esse filho ele terá que seguir algumas regras, né? Diz aqui no versículo 4, tenha cuidado que essa criança não beba vinho, nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, e não se passará sobre a sua cabeça navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o seu nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Veja bem como Deus foi detalhista em dizer: eu preciso que ele seja diferenciado. De todos os homens que haviam, nenhum deles servia para libertar o povo, porque todos eles estavam cegos, feridos, destruídos, contaminados pela batalha contra os filisteus. Deus certamente havia olhado para todo Israel e não achou ninguém. Então ele tinha que levantar alguém novo naquele tempo de quarentena. Tinha que nascer alguém novo naquele tempo. Então a quarentena aqui, nesse texto, é um tempo de ativação profética, mas também é um tempo de nascimento de novos profetas. Mas não de profetas comuns. Profetas diferenciados. Aqui fala que ele não beberia bebida fermentada e não comia nada impuro. Isso fala de mente limpa, mente liberta. Cuidado com aquilo que contamina a sua mente. Cuidado com os modelos de pensamento, porque Deus quer usar um profeta que pensa diferente da maioria. Não vá pela maioria, vá pela revelação. Entenda que uma mente contaminada impede o agir profético de Deus. Então Deus diz aqui: ele não pode ter fermento, ele não pode comer coisas impuras. Isso fala da alimentação intelectual, da alimentação espiritual. E diz no versículo 5, e não se passará sobre ele a navalha na cabeça. O cabelo de Sansão, aqui fala de unção, porque quando cortaram o cabelo de Sansão, ele perdeu a força, ele perdeu a unção. Então, duas coisas que Deus quer para o profeta desse tempo: não se contamine, tenha ou se permita ser legítimo, se permita ser diferenciado, para que Deus possa te revelar verdades. Ainda que essa verdade contrarie todos, porque
as verdades de Sansão contrariavam todo aquele povo que estava em quarentena. Não passe a navalha sobre a cabeça, mantenha a unção e que a unção seja sempre crescente, que ela cresça sempre, que ela nunca pare. O cabelo ele vai crescendo e não para de crescer. Então, no versículo 6, diz que a mulher foi contar para o marido, ela disse para o marido o que aconteceu. E o marido orou. Versículo 8, então Manoá orou e disse, Senhor, eu te imploro, que o anjo que me enviaste volte para nos instruir com detalhes o que o menino vai fazer. Quarentena é tempo de oração, quarentena é tempo de pedir detalhes ao Senhor. É tempo de pedir que o Senhor volte. É pedir para que o Senhor fale mais, para que o Senhor especifique. É um tempo em que o Senhor vai visitar a sua casa e vai falar com profundidade. E, para finalizar, quarentena é um tempo de sacrifício, porque diz no versículo 18 em diante, no versículo 19 também, então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e ofereceu ao Senhor em uma rocha. E o Senhor fez algo estranho quando Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu, o anjo do Senhor subiu junto com a chama. E Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a se manifestar a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que o anjo era o anjo do Senhor. Veja bem, sacrifício. É tempo de sacrificar algumas coisas. É tempo de entregar a Deus o que é devido. É tempo de entender o que Deus está exigindo. É tempo de obedecer. Veja que quando Manoá sacrificou voluntariamente ao Senhor, no meio da chama do sacrifício, um portal se abriu e o anjo subiu por esse portal. E foi nesse momento que Manoá entendeu que realmente era um anjo do Senhor que estava falando ali. Então eu quero declarar sobre a sua vida isso. Eu quero declarar que seja de fato uma quarentena profética, uma quarentena de cura de esterilidade espiritual, de ativação profética, de nascimento de Sansões, homens e mulheres diferenciadas. Eu quero declarar que seus filhos, suas filhas, seus netos espirituais, seus filhos espirituais, seus filhos naturais e filhas naturais, e você mesmo estará debaixo desse decreto de Juízes capítulo 13. Sua mente será limpa. Eu declaro que uma esponja espiritual está sendo passada sobre a sua mentalidade agora. Aceita isso. Permita que Deus te mostre o que Ele precisa mostrar. Existe muita coisa acontecendo que você não imagina. E que até mesmo os profetas não podem falar. Porque a igreja não está pronta para ouvir. Existe um padrão de guerra espiritual acontecendo muito maior do que se pode imaginar. E são assuntos, Paulo diz que ele dava leite para os seus discípulos porque eles não estavam prontos para comer um alimento mais sólido. Revelações, os guerreiros espirituais, os homens, os libertadores, os profetas, os apóstolos comprometidos com o reino de Deus, com o céu, têm recebido códigos, têm recebido informações e estamos aguardando com expectativa que a maturidade da igreja aumente para que possamos compartilhar essas revelações. Então eu declaro em nome de Jesus que a sua mente agora está sendo alinhada, que os ponteiros da sua mente, que os cordões espirituais estão sendo alinhados agora, para que o Espírito comece a revelar para você. O anjo apareceu para a mulher de Manoá e para Manoá entregou códigos, entregou revelações, liberou, ativou profeticamente o que estava estéril, para que Sansão nascesse e para que através de Sansão a libertação viesse. Assim seja sobre a sua vida. Eu te abençoo no nome de Jesus Cristo. Amém.